Fala pessoal, bem-vindo para mais um vídeo. Eu me chamo Otávio, sou nutricionista e aqui nesse canal eu sempre tento relacionar assuntos como a nutrição, a educação física, a saúde em geral com a Bíblia, né? E hoje eu quero falar sobre o álcool, porque o álcool ele pode estar te afastando da sua melhor versão. E eu não falo aqui de um corpo totalmente definido, de músculos grandes, mas está te afastando, de fato, do seu corpo, da sua mente e do seu espírito. Então, já vai deixando o seu like aqui no vídeo, comentando o que que você tem achado aqui dos vídeos anteriores, se inscreva no canal e não esqueça de compartilhar com um amigo também. E agora vamos para o vídeo. Você já parou para pensar que mesmo querendo mudar de vida, seja buscar um emagrecimento, seja cuidar da sua saúde, praticamente todo final de semana você acaba cometendo o mesmo erro? E chega final de semana, você está sempre procurando um motivo, uma festa para poder beber, na intenção de preencher um vazio que existe dentro de você, que às vezes nem você entende que tem esse vazio. E aí você acaba procurando, encontrando no álcool uma forma de preencher, só que isso não acontece. Se nós formos buscar lá em Efésios, capítulo 5 versículo 18 vai dizer assim: "E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito." E aqui, nessa carta de Paulo aos Efésios, ele não está falando somente do álcool, ele está falando de tudo que te anestesia, de tudo aquilo que você usa para poder fugir da dor, da frustração, desse vazio. E às vezes não é o álcool, mas a comida. Então vamos dar um ponto aqui e falar um pouco sobre a parte nutricional e depois a gente volta nessa questão da Bíblia. Então, do ponto de vista nutricional, o álcool ele é um dos maiores sabotadores da sua dieta. E aqui eu vou te dar 4 pontos que você vai conseguir perceber isso. Primeiro, o álcool ele é extremamente calórico. 1 grama de álcool tem 7 calorias, ou seja, quase o dobro de proteína e carboidratos, que 1 grama tem 4 calorias. Segundo ponto, ele vai parar a queima de gordura. O seu corpo ele vai passar a priorizar a metabolização do álcool e vai parar a lipólise. E lipólise é a quebra de gordura. O terceiro ponto, também muito importante, o álcool ele vai atrapalhar o seu sono. E se você não tem uma boa qualidade de sono, isso vai interferir no seu metabolismo e em diversos outros fatores, como o estresse, o cansaço, enfim, mas depois a gente vai falar mais disso. O quarto ponto, muito importante, e eu chamo a atenção para esse, porque o álcool, além de ser muito calórico, ele vai atrapalhar a sua fome, ele vai desregular ali o seu senso de saciedade. E o que? Quando você acordar no dia seguinte, você vai estar com aquela fome monstruosa de comer qualquer coisa, qualquer besteira. E aí você só vai consumindo mais e mais e mais calorias, atrapalhando no seu objetivo, caso seja o emagrecimento. E disso tudo, sabe qual que é a pior parte? Isso aqui é a minha opinião, tá? Se você pode discordar à vontade, os comentários estão aí, você pode deixar sua opinião, se quiser também, é muito importante, eu sempre leio todos os comentários. Mas é muito triste, porque muita gente diz que bebe para poder relaxar, para poder esquecer dos problemas, só que no fundo tá só alimentando um ciclo de culpa, de ansiedade e quiçá de alguma compulsão alimentar também. E aí o que que acontece? Você passa a semana inteira, de segunda a quinta, se esforçando, na dieta, abdicando de alguns desejos, e chega no final de semana, você se derrama na bebida, estragando todo o plano, te deixando frustrada para iniciar segunda-feira com aquele peso, com aquela frustração, né? E falando em errar na dieta, o vídeo anterior eu falo bastante sobre isso, então se você ainda não viu, confere lá que tá muito maneiro. E claro, pessoal, eu não tô falando aqui só por uma questão estética, e você tem que parar de beber álcool para poder emagrecer, tem que parar para poder não sei qual o seu objetivo, mas, eu chamo a atenção aqui para uma questão de saúde. O álcool em excesso, ele vai te trazer problemas à saúde. Você não pode ver isso hoje, mas no futuro vai ter impactos. Por exemplo, doença hepática, gordura no fígado, vai te trazer resistência à insulina, depressão, transtornos de humor, aumento de triglicerídeos, vai te causar fraqueza, né, ou seja, uma baixa performance. Então, não existe
benefícios comprovados para o álcool. Não existe dose segura também que você possa consumir, entendeu? Não existe recomendação. E voltando ao ponto do vazio, que eu acredito que, no fundo, as pessoas buscam na bebida um alívio, só que a única coisa que a bebida entrega é mais cansaço, é mais culpa, é mais sofrimento. À primeira vista, o álcool vai te dar boas sensações, boas experiências, mas no mesmo segundo que eu acabei de falar isso, já passou. Da mesma forma, o efeito do álcool vai passar. E aí o que que resta? Vai restar todos aqueles problemas que eu falei. E, como eu disse, esses problemas, eles não vêm hoje, nem amanhã, nem depois. Eles vão vir a longo prazo. E você sabe aonde que está a solução para esse vazio que você sente? É em algo que eu venho falando em todos os vídeos, desde que eu comecei a unir esses assuntos. Está em você ser cheio do Espírito Santo. Quando você se enche de Deus, tudo muda. A sua mente muda, o seu corpo responde melhor, você tem mais vontade, a sua saúde melhora, a sua vida toma um novo rumo. E eu falo isso por experiência própria, porque vai fazer uma semana, eu passei a acordar às 5 horas da manhã para poder orar, para poder jejuar, para poder ler a Bíblia. E eu nunca me senti tão bem quanto eu estou me sentindo agora. Eu nunca acordei tão disposto, com tanta energia, com tanta vontade de fazer as coisas igual eu estou fazendo agora. Porque antes, quando eu acordava às 7, 7h30 da manhã, eu acordava cansado e orava a Deus, me deu refrigério, estou muito cansado. E acordava cansado, era um dia cansativo. Mas a partir do momento que eu entreguei a minha manhã, o início do meu dia para Deus, orando, jejuando, entendendo que eu sou o templo do Espírito Santo, tudo começou a mudar. Eu acordo muito mais cedo, com muito mais disposição. O meu dia rende mais, o estudo rende mais, o trabalho rende mais. E, pessoal, não tem outra. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus. Se você quer emagrecer, se você quer ter saúde, se você quer parar de viver nesse ciclo de arrependimento, comece entregando a sua vida para Deus, comece se alimentando melhor, comece deixando hábitos que te fazem mal e você sabe que te faz mal. Então, além de orar, busque ajuda profissional, busque ajuda de um médico, de um nutricionista, de um psicólogo. Deus deu sabedoria ao homem para poder fazer diversas coisas. Então, não é pecado nenhum, não é ter menos fé procurar um profissional de psicologia, um terapeuta para poder te ajudar. E para poder finalizar esse vídeo, a vida que Deus tem para você é infinitamente melhor do que qualquer prazer passageiro de que uma noite de bebedeira pode te oferecer. Então, eu volto a falar o que eu disse lá no início. A sua melhor versão é corpo, mente e espírito em equilíbrio. Essa é que é a verdadeira transformação. E o vídeo foi esse, pessoal. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com um amigo que precisa ouvir essa mensagem. Comenta aqui o que vocês têm achado dos vídeos. Quiser sugerir um tema, comenta aí, quem sabe não vira um vídeo. Se inscreva também, é muito importante aqui para me ajudar. Então, até o próximo vídeo. Valeu!